O desejo de organizar nossas atividades no tempo surgiu desde que os nossos ancestrais começaram a se estabelecer e construir civilizações. Antes disso, dividíamos o tempo só pela luz do dia e da noite, com dias claros para o trabalho e noites escuras para o descanso. Assim que os indivíduos começaram a sentir a necessidade de ordenar as suas ações, aparecem os primeiros objetos medidores de tempo, como os relógios de água, relógios de sol e as ampulhetas, até chegarmos aos relógios dos dias atuais, tornando a medição do tempo fundamental para a sociedade contemporânea. O ritmo de vida cada vez mais acelerado impôs a necessidade de aparelhos que marcassem o tempo com maior exatidão. Entramos assim na era do relógio atômico e com ele surge um novo padrão para o segundo. O segundo é a unidade de medida mais precisa e bem definida da física, e essa definição foi dada pelo relógio atômico de Césio-133. O césio é um elemento químico encontrado em minerais como a lepidolita e a polucita. É um metal alcalino, que em temperatura ambiente se apresenta na forma líquida, assim como o mercúrio. Porém, para ser usado no relógio atômico, o césio é transformado em gás. Na busca pela precisão, outros elementos químicos têm sido estudados, como o mercúrio e o hidrogênio, este último utilizado desde 2012 pela Divisão do Serviço da Hora do Observatório Nacional, trabalhando em conjunto com os relógios de Césio. Esses tipos de relógios se tornaram imprescindíveis nos dias atuais. O sistema de posicionamento global, conhecido como GPS, a internet, os protocolos de comunicação e de transações bancárias e os sistemas de aviação, todos eles funcionam graças à alta precisão de relógios atômicos, localizados no interior de alguns satélites artificiais e em diferentes partes do mundo. Mas o relógio atômico é perigoso? Ao contrário do senso comum, um relógio atômico não emite radiação e não é nocivo. E como ele funciona? No relógio atômico de Césio, há um cristal de quartzo que vibra bilhões de vezes por segundo, de um jeito bastante preciso. Para ampliar ainda mais essa precisão, transições de níveis de energia do elemento Césio-133 são utilizadas como base de tempo. Outros relógios atômicos praticamente não atrasam nem adiantam. Os mais modernos demorariam mais de 3 bilhões de anos para atrasar ou adiantar um segundo. Para entender melhor, vamos falar um pouco mais sobre os átomos. Um átomo é formado por um núcleo que contém partículas chamadas prótons e nêutrons. Existem também partículas chamadas elétrons, que se movem em órbitas ao redor do núcleo, mas não em qualquer órbita. Apenas algumas de raios específicos são permitidas para os elétrons. Para um elétron sair de uma órbita para outra, ele deve ter certa quantidade de energia que corresponda à diferença entre a órbita que ele está e a órbita que irá. Se o elétron receber uma energia diferente daquela, ele permanecerá na órbita em que estava. No relógio atômico padrão de Césio, um segundo é o equivalente à frequência característica do Césio, e essa frequência vem de um oscilador de quartzo, que também vibra na frequência de 9.192.631.770 Hz. Dentro do relógio atômico, os átomos de Césio-133 são aquecidos, fazendo com que eles se movimentem mais rapidamente. Um feixe de átomos com as diferentes energias atravessa o tubo mantido a vácuo. Ao chegar ao campo magnético, os átomos de energia maior serão descartados e os de energia menor prosseguem no feixe inicial em direção ao campo de micro-ondas. Nesse local, o feixe de átomos recebe radiação em micro-ondas proveniente da oscilação do cristal de quartzo. Os átomos que receberem a radiação necessária mudarão seu estado de energia. Os que não receberem a radiação exata serão descartados. Assim, os átomos que entraram no campo e em um estado de energia mais baixo passarão para um estado mais alto. Em seguida, o feixe atravessa um segundo campo magnético que separa os átomos que tiveram seu estado de energia alterado e permite que apenas estes prossigam no caminho do feixe em direção ao detector. O detector estima se a quantidade de átomos de alta energia está adequada, visando ajustar o oscilador de quartzo. Quando o cristal de quartzo não estiver vibrando na frequência correta, automaticamente um sinal é enviado por meio de pulsos eletrônicos para a correção da frequência das vibrações do quartzo. O papel dos átomos é garantir a precisão da vibração do quartzo e, como consequência, a precisão do relógio. Assim, temos como produto final a hora marcada no mostrador digital, podendo determinar a hora oficial de um país. No
Brasil, essa hora é distribuída para todo o país pela sede da Divisão do Serviço da Hora do Observatório Nacional, localizada no Rio de Janeiro. A hora é sincronizada com todo o mundo, com o chamado Tempo Atômico Internacional.